Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Tem um reflexo do sol bem aqui, não repara não. É porque eu fico caçando o lugar mais claro da casa e no momento é esse aqui. Vamos continuar falando a partir do livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus ele faz esse link entre as coisas que haviam acontecido no Velho Testamento, né? A lei, e explica que o homem Melquisedeque ele surgiu ali naquele momento sem genealogia, sem ninguém saber quem era, sem saber o que aconteceu depois, né? Justamente porque ele estava ali representando Cristo. Abraão tinha vencido uma guerra, né, com 4 reis, e cada vez que se vencia uma guerra, o vencedor ficava com os despojos, que eram as riquezas, os animais, e às vezes até as mulheres e crianças ficavam servindo aquelas pessoas, que os reis que venciam, né, as guerras. E naquele momento ali, Abraão levou uma parte, né, a 10ª parte dos despojos que ele havia herdado e entregou a Melquisedeque. E Melquisedeque foi o sacerdote ali naquele momento, oferecendo pão e vinho né, e aquela cerimônia ali em agradecimento a Deus pela vitória de Abraão. E durante toda a história, desde Gênesis até, né, e creio eu que até o final, até a consumação dos tempos, Deus sempre se revelou a vários homens, em vários povos, em várias culturas, em vários, sabe? Na própria Bíblia mostra isso. Vamos começar. Enoque, Noé, depois do dilúvio, né? Ele ofereceu sacrifício a Deus. Abraão e a descendência de Abraão, né? Que é Isaac, Jacó, José, né? Isso tudo foi antes do povo hebreu ser separado e receber a lei, né? Isso tudo foi antes. Durante a lei, né, cada vez que o homem oferecia sacrifício de sangue, ele estava apontando para Cristo. Ele estava reconhecendo o pecado, né? Desde o Éden, o homem vem oferecendo sacrifícios, porque no Éden Deus já prometeu que Cristo viria e pisaria na cabeça da serpente. E aí, isso tudo de forma figurada, tá? E aí, durante toda a trajetória do povo hebreu, né, o povo de Israel, eles ofereceram sacrifícios e esses sacrifícios precisavam ser renovados sempre, né? Vários sacerdotes atuavam ali para a remissão de pecado. Mas quando Cristo veio e consumou a obra redentora que já estava proposta desde a eternidade, nós vimos isso no vídeo passado, né? Então se tornou desnecessário que esses rituais continuassem acontecendo, porque o sacrifício de Jesus é eficaz de uma vez por todas, né? E aí todo aquele que crê nessa eficácia, né, ele é chamado de cristão. E aí ele passa a ser um sacerdote do Deus eterno. Olha a responsabilidade. E aí todo aquele que crê recebe dentro de si o reino de Deus, né? O Espírito Santo vem habitar no homem e a partir né, do estabelecimento, né, do reino de Deus dentro do homem, dali vêm as ordens. Por isso nós estamos desvinculados, né, de ordens externas, de mediação de homens, de lugares sagrados. Não, Deus já estabeleceu que quem nos ensina é o Espírito Santo, quem nos orienta, quem nos consola, quem nos, sabe, quem nos capacita. É o Espírito Santo, é a partir de dentro, é o governo que existe aqui dentro
é que decide as minhas ações, as minhas atitudes, os meus desejos. Eu não estou mais vinculada, né? Eu falo por mim, mas são as pessoas que são da ordem de Melquisedeque, em geral, elas não estão mais com a cabeça nessas, sabe, o frango assado que gira ao redor de si mesmo o tempo todo e buscando coisas para si, com a cabeça em coisas corruptíveis, ajuntamento de coisas terrenas, querendo estabelecer a terra nesse mundo, sabe? Não. Os da ordem de Melquisedeque estão aqui como estrangeiros, passando nessa pátria, mas de olho na nossa pátria lá na frente, né? Os da ordem de Melquisedeque são os que vivem pela fé, são os que não têm aparência, nem cargo, nem, sabe? Eles são reconhecidos pela grandeza que vem de dentro, sabe? As mudanças que nós recebemos é de dentro para fora. As nossas atitudes é aqui dentro, onde a lei de Deus está inscrita e grafada, é de lá que vem, sabe? Nós lemos o Sermão do Monte e já não temos vergonha. O perdão, a caridade, sabe? Não existe isso de fixar os olhos em coisas, riquezas e bens materiais sabe, sonhos. Isso tudo é ilusão humana. Paulo dizia que quando ele era menino, ele fazia coisas de menino. E agora que ele se considerava maduro, ele já tinha abandonado as coisas de menino. Então, quando eu vejo sabe, esse rebanho de tolos, eu determino, eu não aceito, sabe, criança que ainda tem muito que ser sovado para virar uma massa boa para ser trabalhada e ter utilidade. Sabe, uva que precisa muito ser pisada para extrair o bom vinho. A mirra que precisa ser esmagada para extrair o bom perfume, sabe? São pessoas que ainda vão passar por muitos percalços na vida até elas entenderem quem são em Cristo, a responsabilidade que elas receberam para fazer a diferença na geração em que elas estão. Sabe? Deus escolheu homens em várias gerações. Tem esses que eu citei, tem os profetas, tem no Novo Testamento, tem o bom samaritano que foi testemunha ali, né, do que é amar o próximo. Tem o apóstolo João, que ele recebeu revelações muito mais excelentes, né? Ele foi reconhecido como o apóstolo do amor, porque ele ensinava, né, as pessoas que ele discipulava, ele ensinava o amor como o vínculo da perfeição, ele ensinava que Deus é amor, ele sabe, a revelação de que Jesus era o verbo que estava desde a criação, né? Ali era Deus, e foi ele que enxergou o Apocalipse, as coisas que nós ainda nem experimentamos, João viu, ou seja, coisas muito mais excelentes por causa do amor, né? A gente está aqui para ser aperfeiçoado no amor e para representar Cristo na terra, sabe? É essa responsabilidade que nós recebemos. Nós que somos da ordem de Melquisedeque, né? Nós somos corpo não só para nos ajuntar e trabalhar dentro de um estabelecimento, sabe? Não. A Igreja de Cristo, o Reino de Deus, ele não tem nada a ver com instituição religiosa, sabe? Aquela empresa que funciona igualzinho uma empresa. Tem o líder, que é o patrão, tem os subordinados, tem cada setor que trabalha e um não pode interferir no setor do outro, tem a meta, que é encher os bancos para arrecadar a receita, entendeu? É uma empresa, não é disso que eu estou falando, eu estou falando do reino de Deus, de ser corpo de Cristo na terra. Ele é o cabeça, né? Que nós seguimos os preceitos dele,
E nós somos o corpo. Cada um de nós é um sacerdote no nosso tempo. Cada um de nós é um sacerdote na nossa, sabe, no nosso ciclo de amizades, nos nossos encontros. É na vida, na vida. Sem vínculo religioso, sem hierarquia, sem nada disso. Não, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Entendeu? Então, é a partir das palavras de Cristo, que são espírito e vida, é que eu vou viver, sabe? Eu não dependo de homem nenhum para mediar a minha causa e nem para me cobrir espiritualmente, porque eu tenho livre acesso a Deus. Por causa do sangue de Cristo, eficaz de uma vez por todas, né? Todo aquele que crê nisso é um sacerdote, faz parte da ordem de Melquisedeque e está aguardando a sua pátria prometida, né? E está nessa terra, nessa trajetória aqui com um propósito, o mesmo propósito de Deus, de eternidade a eternidade. Ele sabe por que nos criou e ele sabe por que nos colocou aqui. Eu vou parar por aqui porque o vídeo está grande demais e depois nós voltamos a falar desse assunto, tá bom? E no próximo nós já vamos concluir porque não é tão difícil assim, né? Um beijão para você.